Um homem, um destino, uma sinfonia inacabada. Enéas Carneiro, o médico que ousou sonhar um Brasil diferente. Sua voz ecoa como um chamado à ação. Uma melodia de esperança interrompida ou apenas começando? O que eu vou te mostrar nesse vídeo esteve o tempo todo na cara de todos, mas ninguém ouviu atentamente nem por apenas 15 segundos tudo que esse homem tinha para dizer. Enéas foi um homem com coragem de tomar medidas estadistas que poucos esquerdistas têm, e de tomar medidas liberais que poucos direitistas têm. E você? Vai ter coragem de ouvir um Enéas puro? Sem filtro? Sem floreios e invencionices que só a proteção do tempo permite? Eu vou falar sobre o seu grande projeto nacional e sobre um sonho de país que teve escancarado em suas palavras, mas escondido nas entrelinhas da Quinta Sinfonia de Beethoven. Um homem que em apenas 15 segundos apresentou um plano de governo que desafiou o sistema. Atenção! Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. É um filme bolorento da política tradicional brasileira. Propostas belíssimas, nenhuma será cumprida. Aliás, o meu nome é Enéas. A Quinta Sinfonia é um verdadeiro monumento do imaginário coletivo. Ela representa uma consciência individual, determinada a enfrentar todas as adversidades a fim de alcançar ideais. E é por isso que alguns a chamam de Sinfonia do Destino. Em sua biografia, Beethoven afirma que na vida temos que lutar contra o destino quando ele bate a porta. A obra nos remete a uma ideia de herói que não conta com a intervenção divina, mas depende exclusivamente do seu sacrifício e de sua vontade. Talvez por isso fosse mais justo chamar essa obra de Sinfonia da Superação. Assim como a Sinfonia de Beethoven ataca o silêncio com notas marcantes, Enéas Carneiro interrompeu a política brasileira com um discurso vibrante, propostas ousadas. Enéas comenta que a desordem do Brasil chegou a um nível tamanho que faz com que as pessoas desacreditem em tudo e partam para ações imorais. A sociedade brasileira está doente do jeito que estamos, como um navio sem rumo, soprado pelos ventos do neoliberalismo econômico. Não chegaremos a lugar nenhum, a não ser que a sociedade como um todo se una em torno de uma ideia central, para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural, em que todos estamos mergulhados para uma situação de ordem com justiça social. Ordem que não será eterna, porém, ao construir o seu ciclo, nos deixará em um patamar mais elevado da condição humana. Enéas Carneiro, 1998. Para Enéas não existe autoridade sem responsabilidade. Aqui está o centro do problema brasileiro. Ninguém mais se responsabiliza por nada. O povo não acredita mais em autoridade alguma. Estamos todos completamente alienados. Do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Itamar Franco. Sem cerimônia, a Quinta Sinfonia de Beethoven rompe o silêncio com um motivo nuclear, em torno do qual tudo se desenrola revelando as diferentes facetas do herói. Cria-se uma expectativa com as 4 notas mais famosas de toda a história da música. O primeiro andamento expressa a predisposição para enfrentar desafios e frustrações. Anuncia-se uma persistência obsessiva em torno de uma ideia. Como nesse primeiro movimento, Enéas Carneiro buscava a sua voz. Nascido em 1938 no Acre, de família humilde, de pai barbeiro e mãe dona de casa. Enéas nunca teve uma vida fácil, perdeu o pai cedo e teve que começar a trabalhar desde os 9 anos de idade para ajudar no sustento da família. Isso, porém, nunca o fez parar de estudar. Aos 30 anos já era médico, matemático e físico, além de ser um verdadeiro poeta, muito hábil na utilização do vernáculo. Para nós, réis mortais, é necessário um bom dicionário nas mãos para acompanhar qualquer discurso desse grande polímata brasileiro. O português é messiânico, além de falar esse preciosismo da língua, ele gosta. Falar corretamente, senhor, não é preciosismo. É de onde que aprendeu a própria língua. É interessante notar que ele não era simplesmente um acumulador de diplomas. Ele era bom em tudo o que fazia.
e fazia por acreditar ser capaz de melhorar o contexto em que vivia. Seu curso, o eletrocardiograma, é um sucesso que o tornou reconhecido como autoridade em todo o mundo, menos no Brasil. Enéas chegou a seguir o comunismo, mas depois o abandonou, por perceber que aquela era a mais bela teoria concebida pela humanidade, mas que na prática se mostrava insustentável e perversa. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente não funciona. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Assim, Enéas se tornou um conservador. A medicina o levou a testemunhar as mazelas do Brasil, despertando nele um senso de urgência e necessidade de agir. A angústia causada pela incapacidade dos seus governantes fez com que a política se tornasse o seu palco, a tribuna o seu instrumento e o povo a sua orquestra. A insatisfação da esposa e dele próprio o faz tomar a decisão de entrar na política e fundar o PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, com o objetivo de tirar o povo da alienação causada pela crise de autoridade e da falta de responsabilização pelas decisões. Mas o que era o Estado para ele? Para Enéas, o monopólio do direito ao uso da força é o elemento mais característico do Estado moderno. Tudo mais é conversa fiada. Quando você ouve a palavra Estado, logo você quer enquadrar a pessoa em esquerda ou direita, certo? Imagine uma régua. Se levar o Estado mais para a esquerda, significa que o Estado é grande, responsável por todas as decisões de um país. Quem está deste lado acredita no ideal coletivista acima do indivíduo. Lá do outro lado da régua, mais à direita, você vai ver um Estado menor, se envolvendo menos na vida das pessoas. Aqui o indivíduo está acima do coletivo. Com essa noção geral, você vai perceber que Enéas não está nem na esquerda nem na direita. Ele acredita no poder teórico do Estado, impossibilitado no Brasil pela triste crise de autoridade. Mas a realidade brasileira o lembra de que muitos ainda dependem de assistência. Meus meninos nasceram tudo fraco, sabe? E essa que ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, é sim. Você sabe como é que você vai fazer pra ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é pra eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? Buscando encontrar o seu espaço, Enéas se declara um nacionalista. A tentativa de encontrar um equilíbrio perfeito nessa régua para solucionar os problemas que atingem os dois lados. No final das contas, o que o faz ser odiado por ambos os lados. Odiado tanto pela esquerda quanto pela direita, Enéas comenta que a ação centralizadora do período militar era ruim, mas o seu oposto também é, pois levaria o país ao caos e anarquia. Será que vale a pena ouvir o plano de governo de um cara que chegou do nada no cenário político, se colocando acima de todos? Eu vou detalhar os principais pontos de Enéas no próximo capítulo. Daí você tira as suas próprias conclusões. O segundo andamento da Quinta Sinfonia de Beethoven é um momento de ponderação, que marca a necessidade de assumir um compromisso. Destaca-se dois temas melódicos. O primeiro, reflexivo e otimista. O segundo, majestoso. Desenha-se assim um percurso pontuado por hesitações que, entretanto, culminam em um tom afirmativo, pleno de propósito e convicção. Nosso paralelo é mais uma vez claro. Enéas nos mostra sua proposta de governo, nos convidando para sair de qualquer zona de conforto e assumir as responsabilidades por nossas escolhas. Enéas virou um fenômeno de campanha em 1989 e 1994. E posteriormente um fenômeno eleitoral como deputado em 2002. No primeiro caso, ele conseguiu em 4 anos transformar 15 segundos de campanha em uma estratégia que o levou para 3º lugar na campanha pela presidência. No segundo caso, já desiludido com a conquista da vaga no executivo, Enéas atinge um recorde histórico na votação de deputado em 2002. Mas no que consistia o plano de governo de Enéas? Tudo está exposto e divulgado em um pequeno livro chamado Um Grande Projeto Nacional. Nele é possível perceber um efeito dominó. Se resolve primeiro as questões econômicas, que automaticamente vai resolver a questão educacional, que automaticamente vai resolver a questão de saúde. Tudo
estritamente ligado ao retorno das responsabilidades e da autoridade. O plano era claro, preciso e cirúrgico. Por outro lado, o curto tempo para a exposição e para a difamação dirigida pela mídia causou muita confusão sobre as suas respostas. Veja só e analise bem esses pontos. Contra as drogas, contra a exaltação da homossexualidade, a favor da construção da bomba atômica brasileira, protecionista, controle da economia pelo Estado, contra o liberalismo econômico. Com pouco tempo para se expor, é uma leitura superficial e desonesta. É praticamente impossível uma pessoa bater o olho nesses pontos e concordar com todos. Apenas um maluco poderia pensar nisso em conjunto. Mas não é bem assim. Enquanto Lula gozava da proteção midiática, Enéas recebeu um verdadeiro fuzilamento, um tratamento diametralmente oposto. O mais irônico é que Enéas tinha uma capacidade intelectual invejável e capaz de explicar todo esse complexo sistema em poucos segundos. O brasileiro é que precisava de mais tempo para entender, mas a mídia não permitiu. Hoje você vai compreender como tudo isso foi de fato um grande projeto de nação. O PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, foi criado por Enéas e por seus alunos e colegas, todos angustiados pela asfixia que sofria a nação brasileira. PRONA, por sinal, também é o nome de um procedimento médico usado para aliviar pacientes com problemas respiratórios. A partir de agora, vamos derrubar cada peça do dominó conforme a ideia exposta no documento de Enéas. Começando pela economia. O capítulo intitulado A Catástrofe Financeira Planetária, Enéas fala sobre a globalização da economia, o que ele chama de orgia especulativa dissociada da realidade. Enéas argumenta com coragem sobre o resultado do fim do acordo de Bretton Woods. A partir do rompimento com um lastro em ouro, a economia internacional se tornou o império da moeda, da falsa moeda. E foi com essa falsa moeda, que não significava absolutamente nada, que os especuladores mundiais compraram verdadeiras riquezas de países como o Brasil. Um exemplo emblemático é a privatização da Vale do Rio Doce. Enéas aponta que a alienação da estatal era inconstitucional, mas que teria um valor acima da casa dos 2 trilhões de dólares. Eu disse trilhões. Isso ainda é pouco se considerar o potencial tecnológico e a exploração que poderia ser feita em todo o território nacional. Mas guarda esse número aí, 2 trilhões. O capital total da empresa, que foi leiloada em 1997, era de 10,3 bilhões. 64% desse valor era referente às ações com direito a voto e 41% dessas ações foi leiloado. Ou seja, somando 2,7 bilhões. Com um ágio de 20%, era possível levar a Vale por 3,3 bilhões e ter o comando da empresa. O curioso é que 1,55 bilhão desse valor ficou com o BNDES, ou seja, 1,55 bilhão utilizado para resgatar as letras do Tesouro. Tá achando caro? Calma. A empresa tinha recursos líquidos na ordem de 1,075 bilhão, então só faltava entrar 475 milhões para o caixa da União. Como uma das compradoras recebeu 300 milhões de empréstimo do BNDES, então só entraram 175 milhões para o Brasil. Eu tinha me esquecido de um detalhe. Houve injeção de OF. Então a União perdeu mais de 100 milhões. Bem, ainda sobraram 75 milhões. Mas como a União estava comprometida a financiar a exploração dos novos minerais, na verdade o Brasil pagou para doar a Vale, que em 2023 gerou um lucro líquido de 40 bilhões de reais, para alguém que não sou eu e nem você. São inúmeros exemplos de ações como essa que o afegão médio se confunde e não consegue enxergar o problema. Apenas um homem, com a estatura intelectual e a coragem de Enéas, seria capaz de perceber e apontar os culpados. Ele dizia que a única forma de se livrar dos intermináveis pagamentos das dívidas públicas seria romper com o sistema financeiro internacional, trazendo independência econômica para o Brasil. Isso seria possível graças à nossa dimensão, nosso povo e nossas riquezas. Um país rico, sem cobrar do povo altas taxas de juros que só servem aos estrangeiros, promoveria a educação para garantir que a nação não recuasse. Enéas nos apresenta um cenário que ainda hoje continua válido.
Erros na língua pátria se sucedem nos jornais, nas revistas, nos canais de YouTube, nos discursos e até mesmo nas placas de trânsito. O erro passou a ser tão comum em nossas vidas que não sabemos mais qual é o certo e qual o errado. E nem nos importamos mais com isso. Poucos perceberiam que o universo de uma pessoa é o universo de palavras dessa pessoa. Enéas percebeu. Ele chegou a propor que o professor tivesse salário e reconhecimento compatíveis aos de médicos e juízes. Infelizmente, ele enxergava que a escola não educava, apenas instruía. E ainda de forma insatisfatória, o professor já não tinha autoridade. E os conteúdos tratados na escola faziam com que o mundo dos valores se atrofiasse, enquanto o mundo dos fatos se hipertrofiasse. A proposta de Enéas para o ensino básico era que nessa fase o objetivo deveria ser informar e formar, aproveitando que nessa etapa da vida a criança é como um livro de páginas em branco, nas quais devem ser escritos com tinta indelével os princípios do civismo e a base do aprendizado futuro. Enéas propõe escola em tempo integral, de educação tradicional, exigindo o máximo de cada aluno. Não confunda a escola em tempo integral de hoje em dia, que nivela o aluno por baixo e ignora as potencialidades dos alunos. Para alcançar um alto nível, o Estado, comandado pelo PRONA, forneceria material enquanto a população forneceria trabalho, integrando a participação de todos para a obtenção dessa escola. Este trabalho de formiguinha poderia resultar em prédios mais simples, sim, mas não era problema para Enéas, que dizia que as grandes estruturas de escolas públicas serviam apenas para enriquecer as construtoras. E Enéas seria diferente. Ele propunha um único centro de esporte que fosse construído para servir diferentes escolas. As crianças vivenciariam um estado nacionalista, hasteando a bandeira e cantando o hino nacional a cada dia. Isso naturalmente traria de volta a autoridade do professor, que também voltaria a ser respeitado. As escolas seriam livres para ensinar o que quisesse, balé, música, desde que o mínimo daquilo indicado pelo governo fosse cumprido em alto nível. Isso porque a linguagem sempre seria prioridade. Quanto mais precisa e clara é a expressão do pensamento, mais fácil é a comunicação entre as pessoas. Confúcio também dizia que a linguagem seria a sua prioridade em seu governo. Por quê? Se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz, e isso que importa, acima de tudo. Em 1998, Enéas dizia que as crianças chegavam ao segundo grau mal formados, mal informados e enganados. É por isso que ele propunha um curso de segundo grau dividido em curso científico visando o acesso às universidades, curso técnico visando o trabalho imediato e curso normal, visando a formação de professores. Com isso, Enéas acreditava fazer com que os jovens passassem a escolher um futuro com o conhecimento, e não por serem menos desinformados que os outros, como acontecem com os nossos vestibulares. Essa questão da universidade em Enéas é bem interessante. O curso científico, aquele que leva até a universidade, seria mais exigente, porque assim ele influenciaria os alunos a escolherem o curso técnico e ganharia mão de obra qualificada para a produção, além de uma elite intelectual voltada ao conhecimento. Para Enéas, a Universidade Brasileira em 1998 não passava de um colegião do segundo grau. Era um fracasso completo de tríade ensino, pesquisa e extensão. O PRONA propunha um modelo tradicional de universidade, em que os professores sabem o que ensina e para que ensina. Esses professores seriam titulares e se responsabilizariam por suas cátedras. Para o vestibular, era proposta a comprovação de que o aluno soubesse pensar e escrever. Ou seja, um vestibular dissertativo para avaliar a capacidade de argumentação e não de adivinhação. A Universidade de Enéas seria para a elite, voltada para a formação da elite. Como a universidade é um centro de excelência, ela deveria formar essa elite ligada ao conhecimento que seria capaz de governar a nação. Com as melhorias na economia e na educação, a saúde teria chances de ganhar equivalência como aquelas do primeiro mundo. Em análise geral de estatísticas ligadas à saúde em 1998, Enéas relata
péssimos números, já que discutia a dengue, e Enéas afirma que era mais barato eliminar o foco do que manter a infecção em níveis controlados. Como a dengue já foi resolvida em 2024, vamos ao orçamento. O valor previsto para o sistema de saúde brasileiro era de 20 bilhões, o que dividido entre 160 milhões de habitantes daria $125 para cada pessoa. A proposta de Enéas era que esses 20 bilhões chegasse integralmente à saúde, sem os desvios que já eram praxe na época, e que o valor por pessoa chegasse a $1.500, que é o gasto médio por habitantes em países de alta renda. Ele propôs que os recém-formados em medicina fizessem um estágio remunerado por 2 anos. Como contrapartida, eles já terminariam o estágio integrados ao serviço público, sem necessidade de concurso, e seriam utilizados apenas por aqueles que buscassem vaga em localidades específicas. Outro ponto interessante da análise de Enéas sobre a saúde é ligado à localização dos hospitais. Ele afirma que a instalação dos hospitais é pensada para favorecer o trabalho. Com o PRONA, os hospitais seriam instruídos em locais visando a favorecer as famílias e as comunidades. Uma unidade básica de saúde seria equipada para atender 5.000 habitantes. Em 1924, Carlos Chagas dizia que a população vivia em cafonas indignas para servirem de habitações para suínos. O PRONA afirma que 74 anos depois a situação apenas tinha piorado. Economia, educação e saúde harmonizados e, segundo a toada proposta em impulso forte pelo maestro Enéas Carneiro, um plano ousado e, de certa forma, simples de ser alcançado. O problema maior era que forças internacionais estavam atentas com relação ao Brasil. Para Enéas, a única forma de defender-se das influências desses interesses estrangeiros era garantir a soberania nacional, era mostrando que o Brasil não estava brincando, era mostrar que aqui nenhum outro país jamais ousaria se intrometer, porque nós saberíamos nos defender. Enéas propunha o desenvolvimento da bomba atômica brasileira. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. No terceiro andamento de Beethoven, a vontade surge como um agente de mudança. É quando tudo acontece. São episódios de transformação que apontam a um estado hesitante, apreensivo e, por fim, com uma decisão a ser tomada. A hesitação nesse momento da vida pública brasileira fica por conta do próprio povo, que ouve Enéas vociferar em TV aberta que é o único candidato com coragem para falar que a bomba atômica é uma urgência para o crescimento do país. Será que é realmente a única saída? Fomos tão amansados ao longo da vida, nos desarmamos, aprendemos com as melhores práticas como sermos assaltados em paz, e agora nos deparamos com alguém querendo construir uma bomba atômica? Aqui o negócio complica. Ouvir com atenção e aceitar as propostas de Enéas é negar as nossas inúmeras ações e comportamentos do passado. É muito mais fácil proteger o nosso próprio passado e concordar com a mídia que diz que Enéas não passa de um lunático. Segundo Enéas, a única forma do Brasil proteger o seu território, suas riquezas naturais e a sua soberania seria a partir para a construção de uma bomba atômica, na qual seria utilizada apenas para que nenhum outro país ameaçasse jogar a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram no Japão no final da Segunda Guerra. Mas o Brasil nunca fez mal para ninguém, somos um povo pacato. É verdade, somos dóceis até demais. Enéas faz uma convocação para abandonarmos essa passividade e passarmos a assumir uma responsabilidade sobre aquilo que nos foi dado. Uma intervenção artificial na moeda que mexeu no câmbio e fez com que o dólar ficasse mais barato aqui no Brasil. Juntamente com a redução das tarifas de importação, isso permitiu a entrada de produtos estrangeiros no Brasil e puxou a inflação para baixo. Parece bom, mas com as taxas de juros ficaram altas, os agricultores não conseguiam pagar as suas dívidas contraídas e foram obrigados a baixar o preço dos alimentos, apenas para conseguir vender os seus produtos sem lucro algum. A consequência disso fez com que empresas quebrassem, comércios fechassem e o desemprego aumentasse.
Era exatamente esse o propósito dos especuladores mundiais. O Brasil não podia frear esse movimento e certamente seria ameaçado se o fizesse. Esse é só um exemplo. Deu para perceber tudo que estava em jogo? Em um momento angustiante, Enéas questiona o destino do Brasil, caso as suas ideias não fossem ouvidas. Desde que se tornou uma figura pública em 1989, Enéas ganhou muitos adeptos que se afligiam ao perceber que, ano após ano, por mais que as suas ideias ganhassem ouvido, o tempo para que ele assumisse o poder estava terminando. A tensão aumentou ainda mais quando, em 2006, Enéas apareceu sem a sua imponente barba, apresentando um corpo fragilizado que anunciava uma quarta tentativa de assumir o cargo máximo do executivo. Enéas lutava contra uma leucemia. Talvez aquela fosse a última oportunidade de Enéas assumir a presidência do país. Não foi. Muito abalado pelas consequências da doença, Enéas resolve desistir do pleito e concorrer novamente a deputado federal. Em menos de um ano depois, Enéas faleceu vítima da leucemia. Ainda em uma demonstração de bravura, ele escolhe abrir mão do tratamento para passar os seus últimos dias em casa, com a sua família antes de morrer. E agora, sem Enéas, o Brasil teria coragem de abraçar o ousado plano de governo capaz de tirar o Brasil da lama? A sombra da dúvida pairava sobre a nação. Seu legado parecia se perder por meio da apatia e a corrupção. Mas será que a sua sinfonia chegou ao fim? Beethoven nos mostra no último andamento a consumação da vitória. Tempo de celebrar, não o destino, mas a superação. Afinal, o homem pode controlar e fluir sobre a sua própria sorte. Com a Quinta Sinfonia, Beethoven elevou a música ao estatuto da arte que melhor traduz os impulsos e as necessidades mais profundas da condição humana. A verdade é que eu montei esse vídeo graças aos pedidos feitos por muitos de vocês. Por isso, eu busquei uma reflexão mais atualizada sobre o assunto e enxerguei um próximo capítulo na Quinta Melodia. Conosco, Dr. Enéas. Nós queremos recepcionar com o carinho que está no nosso coração a presença excepcional e exponencial do médico, do professor, do político, do presidente nacional do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Conosco, Enéas foi indiscutivelmente um homem brilhante de inteligência invejável. Com toda certeza, ele teria conscientemente deixado para a posteridade um caminho a ser seguido. E é por isso que o desfecho de sua sinfonia não converge com a sua morte. Enéas expõe um plano diabólico da imprensa, serva do poder constituído e submissa ao sistema financeiro internacional, que esconde os objetivos escusos ao povo com palavras como privatização, Estado mínimo, globalização da economia, uma cortina de fumaça que impediu o povo de perceber o plano diabólico que estava sendo imposto em sua época. Hoje, podemos perceber claramente que Enéas enxergava além do seu tempo. Os 10 passos para a destruição do Estado Nacional soberano foram escritos por ele. 1. Provocar descrédito em tudo que é nacional, dando uma ideia de que só a privatização pode salvar. O Estado se deteriora dizendo que faltam recursos, mesmo que na verdade não faltem. Eles são desviados criminosamente para pagar dívidas internas. 2. Reduzir progressivamente o salário de médicos e professores e funcionários públicos, que vão se desmotivando e derrubando a qualidade do serviço. 3. Divulgar, via meios de comunicação, apenas o que é ruim, contrário aos valores tradicionais como família e a igreja. Os valores são invertidos e a favor do modernismo. 4. Desmoralizar as forças armadas, manter baixos os salários e sem recurso. 5. Permitir genocídios por meio de fome e desnutrição, matando e trazendo a população para baixo da linha da pobreza, mais desemprego. 6. Controlar a natalidade de forma desumana. Uma desculpa de que, para reduzir o número de meninos de rua, as baixas taxas de natalidade poderiam fazer com que o Brasil se tornasse incapaz de se defender em caso de guerra. 7. Desmoralizar o hino, a própria língua e tudo que é ligado à pátria, como a bandeira,
Você provavelmente acha que o amarelo é ouro, o verde é mata e o azul é a água. Mas nunca ouviu falar sobre os Habsburgos e os Braganças. 8. Fomentar campanha pró-droga, descriminalizando o uso e o comércio. 9. Dividir a sociedade e colocar uns contra os outros. 10. Cultuar o bezerro de ouro, desmoralizando os trabalhos convencionais e estimulando apenas a especulação. Não existe pátria sem o patrimônio, é o que Enéas diria que aconteceria quando tudo fosse entregue aos donos do poder global. Hoje, esse processo está praticamente concluído. E para todos aqueles que enxergavam em Enéas uma última esperança para o Brasil, ouçam com um pouco mais de atenção o que dizia o candidato do Prona. Suas propostas continuam fazendo sentido décadas depois. Para todos aqueles que ainda não conheciam essa figura icônica chamada Enéas, deem uma chance para suas ideias. O caminho está dado. É só o Estado assumir o seu verdadeiro papel. Assumir a sua responsabilidade através de um governo forte, nacionalista, interventor, voltado aos interesses de todo o povo brasileiro. É necessário ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. Enéas sugeriu importações mínimas, privilegiando o Mercosul, e com o apoio de outras nações também esmagadas pelo sistema financeiro. Sem a influência especulativa haveria a diminuição das taxas de juros a níveis de primeiro mundo. Isso seria possível por meio de um decreto de estado de emergência econômica, com a prefixação de preços e salários, além da adoção de uma nova moeda lastreada no nióbio, que é escasso no exterior, mas abundante aqui no Brasil. Isso abriria espaço para o crescimento do mercado interno e, em paralelo, as cargas tributárias e as taxas de juros seriam combatidas, minando as verdadeiras causas da inflação e permitindo um crescimento na casa dos 7% ao ano. Imagine um Brasil independente na indústria, desenvolvendo tecnologia própria, como um sistema de transporte amplo, barato e eficaz, com ferrovias e hidrovias, independência energética, com o uso da energia solar e nuclear. Quanto mais o tempo passa, mais sentido faz aquilo que Enéas dizia. Eu sei que parece impossível alcançar a promessa total, mas também sei que a letargia nos levará a um cenário ainda pior. O plano foi dado. Em um sentido macro, falta ainda surgir esse líder corajoso e capaz de implementar as mudanças necessárias. Que tal abraçar um senso de responsabilização, mas no sentido individual? Abraçar o senso de responsabilização pelos seus próprios atos. Que tal voltar a respeitar figuras de autoridade e cobrar delas uma atuação à altura? Enéas era como um maestro. E hoje ele ainda vive naquele desejo íntimo de cada brasileiro que faria parte da sua orquestra. A rigidez e a disciplina necessária para que o andamento faria parte, sim, de propostas de ordem de Enéas, mas acompanhada da liberdade poética que os músicos gozam em sua atividade profissional, permitindo um improviso, a criatividade, o crescimento e o progresso. Em um alegro final, a Sinfonia número 56 de Enéas encontra a sua conclusão. O povo brasileiro, como uma orquestra afinada, ergue a sua voz em busca de um futuro melhor. As ideias de Enéas ecoam nas ruas, nos debates, nas redes sociais. A melodia da esperança não se calou. Ela apenas mudou o tom. Cabe a cada um de nós decidir se seremos meros espectadores ou músicos dessa sinfonia inacabada chamada Brasil. Para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir. Quer outro motivo? Que as fábricas estão falindo, as lojas fechando, agricultores quebrando e o desemprego aumenta. Com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade... Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei quando vai começar o show de mentiras. Ao contrário deles, minha arma é a verdade. Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima. Leucemia mieloide. A palavra da moda é corrupção, causadora de todos os males. Mas ela não é causa, é consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é...
Seu nome é Enéas 56. Você sentiu uma faísca no seu coração? Uma vontade de sair pregando responsabilidade e autoridade? De deixar a barba crescer? Mas você também tremeu na base quando pensou, bem, em 2024 as coisas mudaram. Não mudaram. Nós julgamos o povo de 1998 que não elegeu Enéas como presidente, mas não estamos prontos para assumir a responsabilidade de apoiar tal governo. Eu percebi que as ideias de Enéas atacam frontalmente algumas das minhas crenças pessoais, mas ele faz isso de uma forma tão concreta que eu me peguei tendendo a querer pagar para ver esses 4 anos de governo do presidente Enéas. E você? Comenta aqui. O que você achou? Eu falei no início desse vídeo que eu mostraria um Enéas cru, sem floreios, sem invencionices, sem interpretações. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou? Você pagaria para ver 4 anos do governo Enéas? Se esse vídeo agregou alguma coisa em você, deixa um like, se inscreve aqui no canal, se inscreva também na nossa newsletter. Tem coisa nova todas as semanas, ideias, atualizações e esse roteiro completo eu envio lá para você no seu e-mail. Pode confiar. É isso aí. Enquanto você ouve essa valsinha de Beethoven, está aparecendo aqui alguns vídeos do canal, muito legal. Assiste aí. Por hoje é só. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.